Então, a nossa aula vai ser dividida mais ou menos em três momentos. A gente vai ver aqui primeiro um pouco sobre nomenclatura e representação em esquemático. Não é assim um passo a passo, um algoritmo que tem que ser seguido 100% em cada um dos aspectos, mas são coisas gerais, dicas ou aspectos interessantes de se considerar no processo no esquemático. A gente vai olhar dois esquemáticos de duas placas, uma placa que é uma folha simples e outra que é uma BeagleBone, que é bastante grande, e são várias folhas, elas são encadeadas por meio de nomes e sinais. A gente vai dar uma olhada nesses dois esquemáticos. E aí a gente vai fazer o esquemático da nosso projeto 1 ali. Então, começando aqui na primeira parte, a gente acredito que vocês já tiveram algum contato, vocês têm uma ideia do que é uma placa de circuito impresso, uma PCB. E a gente vai seguir um pouco um glossário que está aqui nesse arquivo do SparkFun, mas eu já copiei basicamente todas as ilustrações para essa página aqui. Eventualmente a gente vai consultar esse arquivo do SparkFun durante a aula. Mas basicamente a placa de circuito impresso ela é composta de camadas condutivas, feitas geralmente de cobre, que tem a espessura de centenas, dezenas de centenas de micrômetros, só, bem finas mesmo. Um substrato, que geralmente é fibra de vidro ou um composto chamado FR4. Algumas placas são feitas de compostos mais baratos, com características elétricas e mecânicas mais simples, mas bem mais baratas, como essas placas que a gente compra, por exemplo, na China, ou produtos de consumo de vida útil curta. Uma coisa que não pode não parecer tão direta e clara é que quase todas as placas de circuito impresso que a gente vê, elas têm uma camadinha fina, se vocês olharem sobre as camadas de cobre, que é uma máscara de solda e uma serigrafia. Silkscreen é a serigrafia, e uma máscara de solda que basicamente é a parte verde, parte azul ou parte vermelha do que a gente enxerga. Então, o que a gente enxerga da placa, o verde não é o substrato na qual ela é construído, mas a camadinha de cima chamada máscara de solda, solder mask. Então, olhando aqui uma placa de exemplo, a gente consegue ver, olhando bem na borda, uma cor mais amarelinha clara que é o substrato. De fato. É bem pouco visível, na realidade. Não tem nada a ver com esse amarelo aqui de dentro. O cobre ou as camadas condutivas, isso aqui é um N, não sei se dá para ver, tá compartilhado aí, mas é uma letra N de navio. E é o que vocês enxergam as trilhas desenhadas, mas de fato aqui a gente não enxerga diretamente o cobre. Nessa placa fabricada a nível industrial, a gente enxerga só as camadas de máscara de solda, que nesse caso aqui é verde, e todas essas escritas aqui em cima que não tem função elétrica, as escritas aqui, nomes de componente, esses quadros de informação extra aqui, esses quadros que indicam posicionamento de componentes, até mesmo algo ilustrativo aqui, ó, um símbolo da URGS, um símbolo da SMDH, um símbolo da FSM aqui do lado. Esses aqui são todos meramente ilustrativos e alguns têm função, como a gente pode ver aqui nesse exemplo do U24. Eu vou aumentar um pouco o zoom da tela aqui para a gente conseguir observar alguns componentes aqui. E até embaixo de U1 também existe, mas ele já está tapando, que indicam o posicionamento e polaridade dos componentes a serem instalados. Então, essa serigrafia feita em cima também ajuda nesse posicionamento de componentes durante uma montagem manual. Mas ela não tem finalidade nenhuma e a gente não precisa fazer isso aqui numa placa se a gente não quiser. Se a gente quiser fabricar uma placa simplesmente com duas camadas de cobre, a gente já consegue, ou uma camada de cobre já é suficiente. Mas só para a gente se localizar, quantas camadas de cobre tem uma placa de circuito impresso? A partir de uma, até pode se encontrar aí 10, 12 camadas de cobre. Obviamente, essas aí são fabricadas em nível industrial, mas em sistemas digitais mais complexos, tem um número grande de camadas. Se eu não estou enganado, essa placa que está aqui, não participei do desenvolvimento, mas eu tive contato direto com os colegas que desenvolveram. Se eu não estou enganado, ela tem 6 camadas de cobre. Então, ela tem a camada superior, a camada inferior, e são fabricadas, durante o processo de fabricação, na verdade, 3 ou mais camadas, e elas são empilhadas e laminadas todas juntas para ficar compacta desse tamanho, e tem aqui essas várias camadas de cobre intermediárias. Claro que durante o projeto elas ajudam muito, porque eu vou ter muito mais recursos de roteamento e até mesmo de alimentação, por permitir várias camadas de cobre poderem serem projetadas trilhas diferentes em cada uma, né? Mas também o processo de fabricação é bem mais difícil e, obviamente, envolve maiores custos. O mais comum que a gente vai encontrar são placas
de uma camada de cobre somente a camada de cobre superior, single layer, ou então existem camadas superior e inferior. Essas ainda podem ser fabricadas por um processo mais manual. A partir daí, só num processo industrial, com maior número de camadas de cobre. Eu acredito que não deve ter uma grande novidade para vocês até esse ponto aqui, mas agora vamos tentar dar uma olhadinha em alguns exemplos aí de componentes mais específicos dessas placas. Se vocês quiserem voltar durante a parte de prática, voltar a consultar essa terminologia, ou talvez em algum momento a gente vai voltar aqui de novo para consultar alguma coisa, essa página do SparkFun é complementar à terminologia que está ilustrada aqui nessa página. O que eu vou abrir aqui, essa aqui é uma página realmente para robista, essa página do SparkFun, mas é bem legal, tá bem organizadinha até. O que é uma placa de circuito impresso? O que veio antes nas placas de circuito impresso? Existiam placas em que não só tinham pontos de contato elétricos aqui dentro, e se faziam as trilhas ou conexão elétrica por meio de fios, ponto a ponto. Eu vi esse nome aqui, Printed Wire Boards, ou também eu vi alguma coisa tipo técnica Wire Wrapping, que de fato se enrolava o fio em torno de um contato e se enrolava o fio em torno de outro contato para fazer conexão elétrica entre eles. Vocês podem imaginar o quão difícil é fazer esse contato elétrico manualmente e ficar fazendo uma placa. Imagine a nível comercial fazer dezenas de placas de uma série e cada uma delas tem que ter cada um desses contatos de fios enrolados aí de uma ponta a outra, feito manualmente. Cara, imagina achar um erro no meio de uma placa dessa. Meu Deus. Esquece, né? É um Faz de método. novo. Melhor fazer de novo, é. É um método bem agora arcaico, mas no tempo que estava se desenvolvendo a indústria de semicondutores e eletrônicos, era um método bem otimizado para se agregar um monte de componentes numa área pequena e que eles ficavam confiáveis. Depois de uma vez montado isso aqui, ele era confiável para operar, pelo menos, né? Mas as nossas placas de circuito impresso são bem mais interessantes porque a gente consegue imprimir em grande volume aí os padrões de trilhas e componentes e replicar isso com uma confiabilidade grande. Depois só dos componentes em cima e todas as placas vão ter exatamente a mesma montagem. Eu vou avançar aqui para a parte da parte da terminologia aqui. Aqui. Alguns componentes aqui, ó, como esse annular ring, ou em alguns lugares também chamado simplesmente de pad, são essas aberturas da placa. Se vocês olharem, são furos feitos da camada de cima para baixo, ou os furos que se enxergam nas duas faces, né? E é feita uma deposição de metal ali, que tanto serve para se soldar um componente que vai ter os terminais inseridos naquela furação ali. Tipicamente, esse layout da direita aqui, para se inserir, por exemplo, um resistor ou um capacitor aqui, com os terminais through-hole, atravessa a placa, e se solda na outra face, ou até mesmo para se fazer vias, que são conexões elétricas entre camadas diferentes da placa. Então, por ter essa deposição de material metálico aqui dentro, condutivo, a camada de cima e a camada de baixo, ou até mesmo as várias camadas intermediárias, elas vão ter conexão elétrica entre elas. Então, pode se chamar annular ring ou até mesmo alguns momentos como pads de conexão também. A gente vai ver que pads são outras coisas também. DRC, ou Design Rule Check, é aquele processo que eu citei lá no finalzinho do layout mesmo, um projeto uma placa, em se verifica se as regras de projeto a serem executadas durante a confecção foram respeitadas naquele projeto. Isso aqui a gente vai verificar logo que a gente botar uma mão no layout, logo que a gente começar a mexer nele, que muitas vezes ocorrem violações, mesmo que o software conhece as regras de projeto, ocorrem violações durante a execução do projeto, o desenho das geometrias, tudo isso, e entendendo bem quais são as regras de projeto, a gente pode inclusive ignorar algumas delas, que podem ser falsos indicativos aí. O próximo passo, drill hit ou perfuração, simplesmente, se a gente for traduzir aqui, são os locais em que a placa vai ser perfurada durante o processo de fabricação. Aqui a gente tem um exemplo. Basicamente, qualquer uma dessas estruturas aqui em cima, tipo annular ring aqui, esse anel de interconexão elétrica, ela parte de uma perfuração, né? E durante a etapa do projeto, uma das etapas é a gente exportar os arquivos para fabricação e que existem arquivos que têm exatamente a posição da perfuração
e o diâmetro do furo a ser realizado. O que são fingers? Fingers de dedos mesmo, né? Se a gente for observar, são pedaços de metal expostos para fora da placa, e aqui eu já trouxe algumas ilustrações deles aqui, desse tipo aqui, que são fingers. Basicamente a gente encontra aí em placas de PCB para computadores mais antigos, até memória RAM, tudo que é tipo de placa eletrônica que é modular, sistemas modulares assim que se conectam, muitos deles usam esse tipo de finger para fazer a conexão elétrica entre outros sistemas, outras placas. Pegar uma memória RAM na mão aqui, ou pegar um cartucho de videogame antigo lá, também tem esse tipo de estrutura. Eu preciso desenhar ele. Se eu quiser inserir isso aqui numa placa, eu não vou manualmente desenhar ele, fala sério. Apesar de ser uma montagem passiva numa placa, eu consigo encontrar footprints, que é esses desenhos geométricos dos diferentes tipos e padrões de fingers prontos. Então eu insiro ele, apesar de ele ser construído na placa e não vai ser montado, eu insiro ele como um componente no meu esquemático e depois eu puxo ele como um componente na placa, mas não é um componente soldado, é um componente desenhado na geometria da placa. Mouse bytes. Mouse bits. Agora eu não sei como é que eu vou ler isso aqui. Eu achei um pouco de forçação de barra, na verdade, desse glossário, eu só segui realmente por ser ele. Mas uma vez que a gente faz a fabricação de placas em maior volume, não são feitas artesanalmente, se costumam fazer uma construção em painéis. A gente vai ver como é que são os painéis de placas lá embaixo. E aí sobram aqui pedacinhos de placa que não são destacados só para que esse painel seja processado inteiro durante a produção e no final simplesmente se destaca a placa fora. Como se fosse, até dizer, uma cartela de adesivos. No final a gente remove cada uma das placas separadamente. Agora sim, pads. Aqui está a ilustração desses painéis com as diversas réplicas da placa. Esqueci que eu já tinha botado essa ilustração aqui, já puxei para frente isso aqui, inclusive. Durante a fabricação industrial dessas placas, elas são painelizadas, são grandes placas de substrato e já recobertas por cobre, e são feitas várias cópias dessa placa ali em cima. Então, para produzir em alto volume, né? E se vocês observarem, nos cantinhos da placa tem pontos em que o painel não é rompido para que durante a fabricação todas as placas sigam juntas e só ao final do processo de fabricação essas placas são destacadas aí fora. Então, numa linha de fabricação não são fabricadas placas de cada tamanho, não vai ser processada cada plaquinha pequenininha. Imagina uma placa de um controle remoto, uma coisa minúscula. É fabricado um painel grande com dezenas de cópias dessa placa pequena, passa por todas as etapas de fabricação, que a gente vai ver, se não estou enganado, na próxima aula, inclusive, alguns métodos de fabricação. E aí, ou no início do próximo projeto. Depois que se tem esse painel inteiro foi processado, foram feitas todas as operações para criar as trilhas, para depositar material, tudo isso. Aí, no final, o último passo é destacar essas partes fora. E mouse bytes são um tipo de estruturas dessas que mantém esses cantinhos unidos à placa para que ela não caia fora do painel antes da hora. Pads. Pad. A tradução de pad é o que mesmo? Do inglês direto? Não sei se não é almofada, travesseiro. Isso aqui é uma tradução engraçada. Não é mais um suporte de apoio, alguma coisa pra apoiar em cima? Eu acredito que é isso aí. Então, pad tem várias traduções aqui, se a gente for procurar. Almofada, bloco, coxinha, amortecedor, um substrato de apoio, né? Como acho que o Guilherme comentou ali também. Mas no nosso contexto aqui, os pads são essas áreas determinadas que ficam já, a partir da construção da placa, demarcadas aí. E geralmente elas são delimitadas por essa máscara de solda, que nesse caso aqui é a camada verde também. E que naqueles pontos vai ser aplicado, ou vão ser dedicados a fazer soldagem de componentes. Então, são espaços demarcados lá, alguns já vêm de fábrica, inclusive com uma camada fina de estanho, uma pasta de solda já aplicada sobre ele. Já que a gente falou sobre pads, a gente pode falar também sobre essa persistência ou dispositivo para aplicação de pasta de solda, em que quando se fabrica uma placa com maior número de componentes, ou até mesmo quando você vai substituir um componente que tem essas dimensões bem pequenas e tem esse tipo de montagem que ele fica só sobre a superfície, se precisa aplicar, primeiramente, uma
pasta de solda, tá aqui embaixo, inclusive. Uma pasta de solda que é um componente que é pastoso, de fato, parece uma pasta de dente mesmo, uma pasta que já tem os componentes suficientes para se fazer a soldagem, esses componentes na superfície. Só que ela é mais ou menos líquida. E para que se consiga aplicar nessas várias regiões, os vários pads que estão espalhados, uma quantidade pequena desse componente, se fazem máscaras aí, quando não se aplica manualmente, mas se fazem máscaras, literalmente da forma que se faria a serigrafia. Assim como se faz a serigrafia de uma roupa, é uma serigrafia, mas geralmente essas máscaras são metálicas. Para alguns formatos de encapsulamento de semicondutores, um chipset, um processador ou algo assim, existem comercialmente aí disponível módulozinhos ou máscaras desse formato aqui, que já tem exatamente o tamanho e a disposição dos pads, onde deve se depositar aquela pasta de solda ali para se depositar exatamente as quantidades certas. Isso aqui é necessário para se conseguir fazer isso de forma confiável. Quando se produz aí uma grande quantidade de placas, pode-se fazer uma máscara de solda específica para aquela placa também, para se aplicar por esse método de serigrafia, em que simplesmente se espalha uma quantidade grande de componente de pasta de solda por cima e se esfrega, e só aquelas áreas não protegidas vão receber depósitos dessa pasta ali em cima. Então, se falar de método de stencil aqui, ou de serigrafia e pasta de solda, esse componente usado para se espalhar exatamente nos pontos que a gente dedica. E qual a utilidade dessa pasta de solda? Já que ela não é sólida nem líquida, ela vai ficar naquele local ali, e depois simplesmente vão se largar os componentes em cima. A gente vai ver aqui sobre componentes montados sobre a superfície. E essa placa, ela é literalmente assada no forno, para que essa pasta de solda se transforme em solda sólida, líquida nesses pontos, e depois, ao resfriar, volte a ficar sólida e prenda os componentes no local. Então, isso aqui é um passo que a gente está adiantando, na verdade, uma terminologia, mas que a gente vai ver um pouquinho em detalhes no processo de fabricação depois. Então, a pasta de solda é aquele componente usado ali, e esse stencil, ou máscara de solda, é esse componente que não faz parte da placa, mas é somente utilizado durante o processo de fabricação. Pick and Place é uma máquina que faz posicionamento automático de componentes. Eu vou abrir aqui, inclusive aqui no SparkFun tem um videozinho legal mostrando a operação dessa máquina Pick and Place. At SparkFun Electronics. I'm here to tell you about our new MyData Pick and Place machine. This machine can place 16,000. Vocês não conseguem ouvir o que ele fala, certo? Só me confirmem aí. Eu acredito que só ouvem o meu microfone, né? Então eu vou fazer um resumo mais ou menos do que ele está apresentando aqui, na realidade. Não. Não consegue escutar, obrigado pela confirmação. Se forem, eu vou parar num ponto aqui em que a gente consiga ver as placas. Aqui embaixo, se vocês observar, tem uma mesa posicionadora aí com algumas placas. E aqui dentro tem um carrinho, como se fosse um carrinho de uma impressora, em que ele busca componentes aqui nessas rolos de componentes que vão sendo desenrolados, pega um por um os componentes desses rolos e vai largando exatamente nas posições adequadas daquelas placas ali. A gente poderia dizer quase como uma impressora de placa, mas a parte de cobre e a parte do substrato já foram formatadas conforme, e essa máquina ela vai simplesmente pegar os componentes, para pegar aí dezenas de componentes por minuto, é bem rápida essa movimentação dela, e ela já pega os componentes, bota na orientação correta e larga sobre a placa naquele local, que já foi aplicada a pasta de solda, tudo isso. Mas isso aqui é uma máquina automatizada de montagem de placa, então. Ela é muito utilizada para componentes montados sobre a superfície. E uma vez que esses componentes estão ali, eles não estão ainda firmes no local. Então, depois essa placa vai ser tirada aqui com todo cuidado e vai ser posicionada no forno lá para fazer a solda de fato. Mas isso aqui a gente poderia entender quase como uma impressora, mas para posicionar componentes, né? Uma máquina pick and place. Pick and place, pega e posiciona ali no local. Existem também, isso aqui não, durante a própria etapa de projeto da placa, já são exportados alguns arquivos que já dão informações para esse tipo de máquina realizar a fabricação. Essas informações são exatamente o tipo de componente, o part number dele, e a orientação que ele tem que ter. Então já sai um tipo de arquivo, que basicamente ele pode ser lido em ASCII mesmo, mas que diz qual componente que tem que ser pego, e ela lê a identificação de cada um dos rolos, obviamente, de componente que sendo entregue,
e gira para a posição adequada e posiciona a placa naquele local. Então, máquina pick and place. Um plano refere-se a uma área de cobre que não é somente uma linha, uma trilha. Aqui embaixo tem um exemplinho lá do SparkFun mesmo, em que uma placa, essas grandes áreas que vocês veem indicadas por setas aqui, elas não são trilhas, elas são, em geral, uma área inteira que recebe o mesmo potencial, que é o mesmo condutor elétrico. É muito comum que essas áreas inteiras tenham o ground, ou terra, a referência de tensão do circuito, ou então uma tensão de alimentação positiva ou negativa, e que para se reduzir os parasitas desse tipo de sinal, se prefere atribuir uma baita numa área que não seria necessária para outras trilhas, e essa área inteira vai ter lá o potencial de tensão que deseja naquela parte do circuito, ou tendo o ground, que é um sinal de referência que muitas vezes é usado em vários pontos do circuito também. Pode-se deixar uma boa parte de uma área de cobre que tem o mesmo potencial. Plated through hole. É aquele buraco que veio plated, que veio revestido de metalização, né? Como a gente viu lá em cima. Mas ele é feito especificamente com uma furação adequada para se encaixar esses componentes montados atravessando a placa, tipo through hole, né? Então, plated through hole é porque esse buraco feito na placa ele foi realmente revestido, plated com um material condutivo. Em alguns processos de fabricação mais baratos ou até mesmo manuais, pode-se não ter esses buracos revestidos. Então, simplesmente vai existir um plano superior de cobre com uma conexão elétrica, um plano inferior com outro padrão desenhado ali, e pode ser que não exista esse preenchimento metálico fazendo a condução entre a camada de cima e de baixo. Isso aqui, em geral, esse plated through hole é uma opção que o fabricante oferece, de se fazer esses buracos na placa com essa deposição de material. Se a gente for voltar à primeira placa lá de cima e observar aqui, dá para ver bem claramente que até mesmo aqui as perfurações para os parafusos nas bordas da placa aqui são plated, são depositadas, recobertas por esse tipo de metal que faz com que tenha condução elétrica entre as diversas camadas em que ele tocar, a camada superior e a inferior também. Plated through hole aqui. Aqui tem esse exemplo e mostra exatamente o que tem ali onde um componente through hole é encaixado e aquele buraco ali revestido. Quando eu mostrei lá em cima aquela máquina pick and place, depois que se posiciona aqueles componentes lá, em geral as placas inteiras passam por um processo de serem assadas literalmente num forno, um forno de refluxo ou reflow. Então essas placas são posicionadas dentro do forno, aí elas passam por um perfil de exposição à temperatura para que toda aquela pasta de solda se transforme em líquido e por tempo suficiente para vencer a inércia térmica dos componentes, que pode ser alguns minutos. Eu não, acho que não chega a questão de 15 ou 20 minutos, geralmente é uma curva bastante mais rápida e com alguns perfis de temperatura. E fica um patamar de uma certa temperatura, depois chega um patamar mais alto, depois resfria a placa a uma taxa de variação de temperatura também controlada, para evitar quebras, evitar solda fria na placa, tudo isso. Cada componente tem especificado, inclusive, qual é a curva de solda que ele comporta, porque em geral essa curva de solda ela excede a temperatura que o componente pode operar. Ela chega em geral aí a mais de 250 graus, ou 230, 240 graus, e isso é uma temperatura que os componentes não poderiam operar, mas eles são projetados para conseguir suportar por algum tempo, alguns minutos, essa temperatura alta durante o processo de fabricação das placas, quando eles estão sendo soldados. Nós já vimos lá em cima o que é o silkscreen, né? Que é a serigrafia da placa. É uma escrita simplesmente nas faces, que não tem função elétrica nenhuma, mas pode ser auxiliar para construção ou diagnóstico. Existem estruturas que também são construídas na placa e que não vão receber componentes. E uma dessas estruturas assim como aqueles fingers que a gente viu no início lá em cima, existem jumpers soldáveis ou conexões soldáveis aí. Aqui embaixo a gente vê alguns exemplos que são simplesmente pads que ficam expostos, que não são recobertos por máscara de solda. E podem ter desenhos diferentes, aqui como a gente vê as primeiras 3 ilustrações. E essa terceira aqui, mais à direita, eu me refiro só a esse componente que está aqui. Opa, vocês não vão ver se eu desenhar em vermelho por cima. Aqui no meio, ó, entre 5 e 3.3 volts. Tem um componentezinho ali
que é de fato esse solder jump, que são 3 pads expostos e se você botar uma gotinha de solda, vou exemplificar nesse primeiro aqui. Se você botar uma gotinha de solda aqui entre esses dois conectores, desses 2 pads, eles estão próximos o suficiente para ficar ligados eletricamente. Já se você quiser conectar, escolhendo aqui algum outro qualquer, e conectar, pode ser no momento da fabricação ou até depois para configurar alguma opção da placa, bota uma pequena gotinha de solda aqui no meio do caminho e ele vai fazer um caminho elétrico entre esse pad de cima e esse pad do meio aqui. Então se vocês conhecem o que são jumpers, que a gente vai ver mais adiante também, são simplesmente dispositivos ali para fazer uma conexão temporária entre as placas. Também se pode fazer isso aí a nível de fabricação, mas aqui, dependendo da forma que se faz a deposição de componentes ou se monta essa máscara de solda, tudo, as placas já podem sair de fábrica com algum desses jumpers já conectados, já ligados, vamos dizer, na etapa de fabricação de fato. Aí os desenhos deles são diversos aqui. Essa placa bem da direita, ela dá a opção lá de determinar a operação em 3.3 ou em 5 volts. Então, dependendo de quais foram os 2 terminais desse jumper soldável que forem ligados, vou dar um zoom nela aqui para a gente conseguir ver melhor, aqui, ela já está aqui soldada no lado que diz 3.3 volts. Aparentemente tem 2 pads já em curto aqui nesse jumper soldável, mas se eu remover essa solda daqui e fizer o curto-circuito entre os outros 2, vai operar em 5 volts